galera, beleza? Aqui é o professor Luigi, mais uma questão da prova. Essa questão deu mais trabalho copiar na lousa do que fazer, bem como você entender. Cara, envolve geografia, então paciência com a explicação da parte de geografia. Isso eu deixo para os queridos professores de geografia. Então vem comigo. Ele dá para você essa estruturazinha, ele fala que aqui tem uma chuva e essa chuva ela afeta, ela altera a rocha. Depois acontece no segundo ponto aqui uma remoção das partículas, pode ser pela chuva, pelo vento, enfim. Depois tem um transporte, depois as partículas se assentam aqui no final. Ele fala assim, que o declive percentual é a divisão entre a vertical e a horizontal. Ele quer saber o percentual do declive. Ele dá o ângulo máximo de repouso. Por exemplo, ele não sabe se as partículas aqui elas são partículas pequenas ou grandes. Ele dá o exemplo de areia e pedrinhas. Se forem areias ou partículas bem pequenas, a inclinação máxima que ele suporta é 35 graus. Agora, são partículas grandes que uma segura melhor a outra. A inclinação é de 45. Sabendo disso, ele dá uma tabela com seno, cosseno e tangente. Sem saber qual partícula está numa encosta, ele pergunta qual é o declive máximo e o elemento 1 e 2. Primeiro, aqui a alteração da rocha a gente vai chamar de intemperismo. Isso aí eu deixo com a geografia para explicar. A remoção das partículas vai ser erosão. Você teria que saber isso para responder. Tá? Então, esses dois elementos estavam nas alternativas. Tanto que alternados, um trocado com a mesma porcentagem. Agora, vamos entender o ângulo máximo de repouso. Como você não sabe qual é a partícula que se encontra na encosta, você não pode colocar ou supor que o ângulo máximo é o de 45. Por que não? Porque pode ser que a partícula seja pequena. Então, vamos supor o pior caso, o pior cenário, que sejam partículas pequenas, que tenham a menor inclinação máxima possível. Então, o que a gente vai trabalhar, como é a divisão da vertical pela horizontal, é esse cara por esse, cateto oposto por adjacente. Você vai ter essa angulação. Essa angulação é o quê? Vai ser a tangente do ângulo. E como eu quero, vamos supor que partícula é pequena, porque eu desconheço a partícula, eu vou calcular a tangente de 35 graus. Aí não tem muito o que fazer, você analisa a tabela fornecida, que é 0,70, que em porcentagem é 70%. Então seria 70% intemperismo no primeiro e erosão no segundo. Fechou? Questãozinha curta, basicamente analítica, interdisciplinar, bem bacana, bem interessante, e a parte matemática muito simples. Beleza? Vamos para a próxima questão.